Olá pessoal, está começando mais um podcast Mundo do Tênis, nosso terceiro episódio. A gente gostaria de agradecer vocês que ouviram os 2 episódios, muita mensagem legal aí no nosso Twitter. Queria mandar um abraço especial pro pessoal do Twitter aí que está conhecendo, que a gente está divulgando pelo Twitter, pelo Instagram, o nosso podcast, e ele está aos poucos crescendo, porque a proposta é essa, de torcedor para torcedor. Para você ainda que nos segue nas nossas redes sociais, o Twitter é @tênispodcast, o Instagram é Mundo Tênis Podcast. Lá a gente está sempre colocando informações sobre esse esporte que a gente tanto gosta e a gente faz para você que é torcedor também, que está aí do outro lado, né? A gente vai falar hoje do ATP de Viena, que é o ATP 500 que terminou ontem, com o nosso Andrei Rublev, que a gente cravou que ia ser o campeão, né? A gente fez um programa na semana passada falando bastante do Rublev, e ele foi lá e ganhou o título em cima do Sonego, que foi a surpresa da semana. Vamos falar também um pouco do ATP de Nur-Sultan, onde o Millman foi campeão, fez a final com o Manarino, primeiro título do Millman. O Masters de Paris, que começou, já tivemos algumas surpresas, vamos falar da chave, das nossas expectativas, a polêmica do Zverev, vamos falar um pouco sobre isso também, e no final vamos dar uma dica de um documentário aí que está sendo muito falado na plataforma aí da Netflix. A gente vai falar um pouquinho sobre ele. Vamos chamar os nossos amigos aí que tá com a gente hoje, o Eloy e o Matheus. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo em paz. Boa noite aí para todo mundo. Bom, boa noite não, né? Depende do horário que cada um for ouvir. Mas um alô aí especial para todo mundo, né? Eu agradecer de novo o apoio de todo mundo que tem acompanhado a gente. E vamos em frente aí discutir vários assuntos. Acho que hoje a gente tem bastante coisa para falar, principalmente, né, das ilusões, decepções e expectativas que vão rolar agora e rolaram tanto em Viena quanto agora para Paris e consequentemente no Finals ali no final do ano. Vamos que vamos. E aí, pessoal, vamos lá, mais um programa. Agradecer também, corroborando com o que os companheiros disseram aí, o apoio de vocês, está nos prestigiando, e também vocês que estão compartilhando nosso podcast com os amigos, pessoal do YouTube, do Spotify, do Google Podcast, todo mundo aí que está acompanhando a gente. Mais expectativa, essa semana tem o Masters 1000 de Paris, que é um torneio que vai ser importantíssimo na busca pela última vaga da ATP Finals. A gente vai falar um pouco sobre essas expectativas, sobre Novak Djokovic e sobre algumas polêmicas envolvendo ele, algumas falas bem pesadas do Djokovic na semana do ATP de Viena. Então, continue nos acompanhando que a gente vai ter um assunto bem legal hoje no programa número 3 do Mundo de Tênis Podcast. Certo, gente, não é surpresa mais para ninguém, a gente falou semana passada, Andrei Rublev, 7º título, 5º título no ano, né? Ganhou mais um ATP 500, é o terceiro ATP 500 dele. Eu tava vendo algumas coisas hoje, tem tenistas que são consagrados em alguns lugares, Dominique Hirbach, Nicolas Lapente, Thomas Berti, alguns tenistas aí que foram top 10 e que ao longo da carreira ficaram na faixa de 5 a 12 títulos. O nosso Rublev, com 23 anos, ele já tem 7 títulos e contando, né? Ontem ele ganhou do Sonego, né? Duplo 6-4, e já não é mais surpresa para ninguém. É um dos favoritos aí no Master de Paris, é o tenista que está jogando melhor pós Roland Garros, e não me surpreenderá se ele ganhar este Masters 1000 aí que começou hoje, né? A chave principal começou hoje. O que vocês viram da semana aí do Rublev, do jogo dele com o Thiem, que infelizmente a gente esperava um jogão, mas a lesão ali no Thiem atrapalhou um pouco. O que vocês viram aí? Para mim já não é mais surpresa, é uma realidade, e ele está pronto para galgar títulos maiores aí na carreira dele. Ah, com certeza. Como a gente comentou no último podcast, realmente, assim, parece uma consequência natural de um trabalho que está sendo extremamente bem feito aí na carreira do Rublev, tanto dentro quanto fora de quadra, né? Dá para ver que ele está subindo degrau por degrau, está indo super bem, nada abala a confiança dele a ponto, né, de se perder no próximo torneio. Então, assim, ele
em Roland Garros não foi tão bem, aí chega no próximo ele já vai bem de novo, né? Ele tá numa sequência, tá numa constante. E tá muito difícil de jogar contra ele. Assisti alguns jogos dele nesse ATP de Viena e assim, dificilmente algum tenista consegue dominá-lo, né? Ele controla e domina o jogo por boa parte, muito agressivo, tá pegando bem demais na bola, muito firme, errando pouco, né? Que acho que era o problema dele no começo, né? Acabava cometendo muitos erros não forçados, forçando demais o jogo. E atualmente não tem mais isso. Você vê que ele é um tenista que não tem buraco, tá sacando demais, demais. Fazendo ace e sacando mais reto, bem firme. Tá difícil de quebrar o saque do Rublev, né? Então, mesmo os sets em que ele não tá assim, né, no 100%, ele leva até o tie break ali, ou leva até o 5-5, uma quebrinha ali, acaba ganhando. Olha, o jogo que eu achei que realmente ia complicar para ele era esse do Thiem, mas né, o primeiro set ele foi muito bem, acabou levando, e no segundo teve a lesão do Thiem mesmo que atrapalhou, e depois também, né, não é uma questão de sorte, porque o torneio acontece como tem que acontecer, então o Sonego chegou na final, tava lá, 50% para cada lado de chance de ganhar, mas o Rublev jogou muito bem a final também, né, não titubeou para ganhar, não hesitou, então, realmente, acho que ele tem tudo para ir longe e ele tem sim chances de ganhar qualquer torneio hoje em dia. Acho que ele entra em qualquer torneio como um dos favoritos hoje em dia. E o Rublev, ele deu uma certa sorte em si, não diria uma tanta sorte, né? Porque tanto o Yannick Sinner e o Kevin Anderson desistiram contra eles, não terminaram a partida. O Sinner abandonou no quarto game. Antes do quarto game, tava 2-1 pro Rublev e o Sinner abandonou. E o Kevin Anderson já estava no segundo set. O Thiem estava com alguns problemas físicos, ele não desistiu da partida, mas mesmo assim todo mundo via que ele estava meio baleado. Mas total méritos do Rublev por ter chegado até onde chegou na final. O Sonego não é porque o Sonego que a final deixou de ser menos complicado. O Sonego vinha de uma semana muito boa, tinha vencido o número 1 do mundo de maneira cachapante, jogou a final bem até um certo modo, mas o Rublev manteve equilibrado na maior parte do tempo, errou bem pouco, que é muito importante, e principalmente colocou o primeiro saque em quadra. A gente sabe que depois de 2 semanas seguidas jogando tênis, geralmente o percentual do primeiro saque cai bastante, e não foi o que aconteceu com o Rublev na final contra o Sonego. Conseguiu o segundo título seguido, muito importante, e agora ver como ele vai chegar para Paris, né? Ele, depois de 2 semanas seguidas jogando tênis, pode acabar pesando um pouquinho, mas a expectativa sobre ele para esse fim de temporada é muito alto mesmo. Tem uma estreia contra o Radu Albor, que é uma estreia bastante acessível, que pode acabar até aliviando essa pressão depois de 2 títulos dele em Paris. Certo, uma menção honrosa aí pro Sonego, que fez, para mim, a melhor semana tenística dele no circuito, né? Pegou o número 1 do mundo e 6-1, 6-2. Djokovic não perdia dessa forma, ganhando 3 games apenas, desde 2005, quando ele enfrentou o Marat Safin, que viria a ser campeão do torneio. Só que em 2005 o Djokovic veio do quali, não era o Djokovic ainda, ninguém conhecia, né? E aí pegou um jogo de primeira rodada ali contra um tenista que já tinha sido o número 1, que foi o Marat Safin, e perdeu ali na base do emocional, né? O Djokovic só viria ser o que é o Djokovic hoje a partir de 2011, mesmo já tendo um grande slam conquistado em 2008. Então, para mim, essa foi a pior derrota da carreira do Djokovic. Essa derrota essa semana, da forma que aconteceu, totalmente dominado, alheio ao jogo. Acho que a derrota em si não me deixou assim surpreso. O que me deixou surpreso e de certa forma triste foi a declaração dele de que um esportista como ele, que é exemplo para muita gente, tem muitos fãs do mundo, até eu sou fã do jogo do Djokovic, né? Eu não tenho assim um tenista específico para torcer. Desse circuito eu gosto um pouco mais do Del Potro e os brasileiros, né? Quando jogam. Até eu fiquei chateado, essa é a palavra para dizer, da declaração do Djokovic. Em vez de valorizar a vitória do Sonego, lembrando que em 99, um tenista mais ou menos do mesmo nível do Sonego
na quadra central lá de Roma, ganhou do Pete Sampras de 6-1, 6-3. O Pete Sampras, o melhor da sua época, saiu lá e deu parabéns para o Fernando Meligeni, dizendo que hoje o Fernando Meligeni mostrou como é jogar no saibro. Uma declaração excelente. O que o Djokovic pega e me faz? Que ele conseguiu o objetivo dele no torneio, que ele não estava nem aí para este jogo. Ou seja, deixou os fãs de tênis, eu li muitos comentários dos fãs de tênis decepcionado. Muita gente que torce para o Nadal, muita gente que torce para o Federer, deu razão para essas pessoas, né? De que ele não ele é o número 1, mas ele não é o verdadeiro número 1. Então o Djokovic tem que se tocar com relação a isso, certo? Se ele quer ser o de fato número 1, alcançar os números, ele tem que ser exemplo dentro e fora da quadra. E nessa semana ele pisou feio na bola e deixou não só os fãs de tênis chateados, mas como o diretor do torneio lá, JTP de Viena, muito, muito chateado. E principalmente também os austríacos, né? Que tiveram ele essa semana no torneio. Infelizmente, o Djokovic ele sempre cai um pouco nessa mesma soberba, né, digamos assim, não julgando, né, ele diretamente, mas tanto ele quanto a equipe dele, né, sempre acabam fazendo esse tipo de comentário, dando esse tipo de entrevista pós-derrota ou pré-jogos muito importantes. Eles se colocam sempre numa condição assim, ele é o melhor de todos os tempos, vai ser o melhor, ou, né, ele é imbatível, ele é realmente o melhor, sabe? Tem uma vontade tão grande de colocar ele num pedestal, né, de colocar ele acima, que eu acho que de vez em quando eles acabam dando uma pecada nesse sentido de ser um pouco arrogante, um pouco soberbo, né? Falta essa humildade genuína de assumir às vezes que, poxa, o Sonego mereceu lá ganhar e jogou demais, fez talvez o melhor jogo da vida dele. O próprio Sonego, né, disse isso depois, que foi disparada a maior vitória da vida dele. Aí o Djokovic vai lá e fala que, né, meio que não tava nem aí pro jogo. De certa forma desmerece, né, desrespeita a partida e o torneio que fez o Sonego, os torcedores que pagaram para estar lá, os patrocinadores e o evento, né? Além de ser realmente decepcionante para todo mundo que torce, acompanha e gosta dele. E mesmo quem não gosta, né? Quem não gosta teve motivo para não gostar de vez e quem gosta teve motivo para duvidar se gosta. Então não foi muito bom para a imagem dele, que nesse ano já não estava das melhores, né? Eu digo isso porque, né? Ele criou lá o Adria Tour na época da pandemia, acabou dando um baita rebuliço lá, um monte de gente contaminada, aí já veio um monte de gente descendo a lenha nele. Aí agora em Roland Garros o técnico dele vem e fala que o Nadal não ia ter chance nenhuma contra ele, que ia ser um vareio. Vai lá e ele que tomou o vareio, levou um 6-0. Aí agora, mesma coisa, né? Teve outras duas polêmicas também, Eloy. A vacina, né, que ele falou que não tomaria. É verdade. E a juíza de linha lá da bolinha. Também, né? Acabou jogando né? Tudo bem. Eu até hoje acredito que não foi intencional que ele jogou a bolinha na juíza. Acho que acabou pegando nela no momento que ele descontou uma frustração, uma raiva ali dentro do jogo. Mas mesmo assim, são vários exemplos de atitudes dentro e fora da quadra que não condizem com a posição que ele ocupa. Esse é o problema. Se ele fosse qualquer outro, talvez não teria o peso e impacto, mas se ele quer ser, né, número 1 e reconhecido como o melhor de todos, ou o maior, ele precisa se comportar como tal, né? Do mesmo jeito que a gente elogia sempre e enaltece quando Federer e Nadal têm atitudes assim, e como todo mundo criticaria se Nadal e Federer também tivessem atitudes extremamente negativas, certo? Então, o justo é o justo. Hoje, o Djokovic está numa condição de postura e exemplo negativos. Pelo menos nesse ano aqui, nessa temporada, tem escolhido um pouco mal as declarações e a postura dele mesmo. Não tem sido um exemplo tão bom quanto ele poderia ser e já foi em outros momentos. É complicado. Desde a Adria Tour, quando ele organizou, tinha aquele todo reboliço, parecia que ele estava em uma parte do mundo que não tinha sido afetada por Covid, que já tinha acabado os casos de Covid, que não tinha uma população mundial toda morrendo por Covid, ele estava lá festejando no Adria Tour, com torcida e tudo mais. Isso mostrou ele que ele estava
nem aí pro que os outros falavam. E ele não tá se pondo como um tenista que é um ídolo das pessoas, que é um influenciador das pessoas, que é um cara que impacta na vida de outras pessoas. Ele impacta na vida dos jogadores, impacta na vida dos torneios, dos patrocinadores, impacta na vida de todo mundo. Quando ele chega, depois de uma derrota, normal, todo mundo perde. E o Sonego jogou muito tênis. Jogou muito tênis e não deixou chances para o Djokovic jogar em cima das brechas do tênis dele. Ele simplesmente desrespeitou tanto o jogador adversário, porque você está falando, olha, você só ganhou de mim porque eu não quis jogar. Então, desrespeita o Sonego, desrespeita o torneio onde ele se inscreveu, porque ele está menosprezando o torneio em si. Ele também está desrespeitando o esporte que ele disputa, está desrespeitando as pessoas que trabalham duro para manter o esporte que a gente tanto ama, que tem tantas pessoas acompanhando. Ele menosprezou todas essas pessoas, boleiros que estavam lá, pessoal de apoio, juízes de linha, os comissários, todos ele desrespeitou a partir de uma fala. E ele precisa se posicionar como um ídolo, como um jogador que influencia. E a gente fala tanto dessa briga pelo melhor de todos os tempos. O melhor de todos os tempos é aquele que faz realmente atitudes dos melhores, porque aqueles que são maus, quando a gente vai colocar na disputa, a gente não consegue colocar ele no topo. O Djokovic tem que melhorar esse aspecto mental. Na quadra ele tem parecido meio nervoso ultimamente, com atitudes que não são tão costumeiras dele de anos anteriores. Sabe que é normal o jogador estar estressado dentro de quadra, mas ultimamente tem sido constante. Então ele precisa melhorar seu comportamento, tanto dentro quanto fora de quadra, e se postar como ídolo, porque ele é um ídolo de muitas pessoas. Então, realmente, a gente concorda aí, acho que todo mundo concorda que ele, né, menosprezou, desrespeitou de certa forma, teve essa conduta um pouco arrogante ou soberba em relação tanto ao torneio quanto aos demais. Mas é isso, ele tem todas as chances de dar a volta por cima também, de poderia simplesmente pedir desculpa ou algo do gênero, né? Vamos ver como é que ele vai lidar com isso agora nas próximas semanas. Como ele não veio jogar Paris, ele provavelmente só joga o Finals agora. Vamos ver como que ele vem para o Finals, como que ele vai se comportar e se portar diante das declarações e dos acontecimentos que rolaram agora, né? E ele dá munição pro Kyrgios também, porque o Kyrgios, que vive falando dele, falou de novo nessa semana aí. Pois é, né? O Kyrgios ama falar mal do Djoko, aí o Djoko vai lá e fala isso, né? O desrespeita, de certa forma, toda a classe dele e os demais ali envolvidos com a modalidade. Então, foi uma pena o que aconteceu, além de ter sido, acho que, a maior decepção do torneio, né? Porque tava todo mundo cravando que ele ia ganhar, ou que ele chegaria muito longe, que a probabilidade era muito alta, e ele acabou perdendo para um adversário que, em tese, ele ganharia. E no momento do torneio, né, o pior não é nem isso, acho que é o que o Diego colocou no começo, foi a forma como aconteceu e a forma como ele lidou com a derrota, né? É uma decepção tanto no aspecto do tênis mesmo, quanto nesse aspecto para além da quadra, né? Em termos de imagem, de comportamento, de postura. Vamos aguardar para ver como que ele vai reagir aí nas próximas semanas. Certo. A semana passada a gente tinha colocado que esse ATP de Viena seria muito forte, né? A gente colocou que parecia um Masters 1000, né? Porque vários jogadores, vários jogos interessantes de primeira rodada, só que, a meu ver, decepcionou mais do que me entusiasmou. A gente teve aí Medvedev caindo cedo, né? Tsitsipas caindo cedo, perdeu para o Dimitrov, né? O Thiem, eu venho falando isso desde o final do US Open, que o Thiem deveria encerrar a temporada dele, se preparar para 2021, zerado de lesão, porque ele não vai defender os pontos lá do vice-campeonato do Finals, e vir para 2021 e jogar, porque ele é um tenista que quanto mais joga, mais ele vai jogar melhor, né? Ele dando essas paradas e voltando, tentando jogar, não vai dar certo. Eu vi o Thiem se esgotar facilmente aí no jogo contra o Rublev no segundo set, ele se arrastou até o final. Acho que não abandonou porque estava jogando em casa e aí
queria levar pelo menos até o final, mas você via ali que ele não tinha condições físicas de permanecer no jogo. Tsitsipas esperava mais dele, essa derrota aí foi doída, vamos ver como é que ele vai estar em Paris, se ele vai conseguir mudar um pouco essa imagem aí dele. Ele veio e fez um excelente Roland Garros, vamos ver como é que vai ser essa gira aí da Hard Indoor dele. E o Medvedev, que desde aquele jogo contra o Team US Open, não mostrou a que veio, né? Ganhou o Masters do ano passado em Xangai, já joga muito bem nesse tipo de hard indoor, e vamos ver aí como vai ser em Paris, né? Como é que vai ser, deve para o Finals, mas também não vejo condições. Aí já acho o aspecto um pouco mental, tá oscilando mentalmente aí. O Rublev aproveitou essas oscilações de todos, algumas mentais, outras físicas, e cravou o título dele, né? O seu 5º título no ano, 7º título na temporada aí. Mas fica a minha frustração para vocês. Poderíamos ter um torneio melhor do que tivemos. Monfils também caiu cedo, tenistas que a gente esperava chegassem longe, caíram cedo. O próprio Dimitrov podia ter chegado na final, mas perdeu pro Evans cedo, né? O Evans chegou numa semifinal aí de ATP 500, né? Ninguém esperava. Ele também chegou. E o título acabou indo pro nosso Rublev. Acho que as decepções de Viena foram maiores do que as empolgações ou as surpresas positivas, né? O Aliassime, que a gente também falou tanto no último episódio, né, do podcast, poxa, perdeu para o Pospisil, né, de uma forma... da forma que a gente realmente comentou a respeito dele também, né? A gente está gravando aqui, tomou um pneu do Silic hoje. A gente está gravando segunda noite, já caiu fora de Paris também, né? Só para lembrar. Pois é, então. Tem ido mal nas rodadas, né, de início dos torneios, perdendo para o Silic, né? Tem que respeitar o Silic, né? Tudo bem, ele tá numa fase não tão boa, mas é o Silic, né? Se jogar um dia muito bem, ele até é favorito contra o Aliassime ou contra muitos outros tenistas de alto nível. Agora, mesmo assim, tomar um 6-0, né, e perder para o Pospisil em Viena, perdendo meio para si mesmo, né, jogando muito mal nos momentos importantes. Então, parece que realmente a pressão de resultado, a pressão de vencer um torneio, a pressão de ter que ser grande logo, está sendo bem difícil de lidar para ele. Não, o Shapovalov também perdeu na primeira rodada em Viena. Vamos ver como é que vai administrar também os próximos eventos agora do calendário dele, mas também foi uma decepção. O Tsitsipas, né, eu tinha cravado como uma aposta grande aí pro torneio. Parecia que ia ganhar do Dimitrov, né, da metade pro final do jogo ali, deu uma largada, começou, né, ele tem um pouco disso, não entendo ainda muito bem a conduta dele nas partidas, sabe? Parece que em alguns jogos ele tá com um nível de intensidade e interesse lá em cima, e tem outros jogos que ele tá meio apático, assim, meio aceita, sabe? O resultado. A gente acaba esperando um pouco mais dele pela semana que ele fez do Finals, pelas semanas que ele fez em Roland Garros, mas ainda é um tenista que oscila bastante. E acho que o Wawrinka também, né? Vai vir forte agora em Paris, eu acho, mas também acaba sendo uma decepção, mas não no sentido tão negativo, porque a gente sabe que ele vem de lesão, né? Vem de um momento difícil Só para corroborar o que você está dizendo aí, eu acho que o Wawrinka está na curva para baixo já da carreira. Acho que 2021 vai ser o ano final dele. É um palpite meu. Ele quer jogar as Olimpíadas, precisa jogar as Olimpíadas com o Federer, né? Seria esse ano. Acho que em final de 2021 a gente verá o final do Wawrinka. Provável mesmo. É um palpite. Sim, porque realmente, né? Eu acho que dos dois suíços. Não sei, olha, eu suspeito. Eu acho, é um palpite meu, Matheus. Eu acho que o Federer vai jogar o Wimbledon 2022, né? Vai jogar 2021 Wimbledon. E aí ele vai fazer uma temporada de despedida, né, em 2022. E encerra em Wimbledon 2022.
Pode ser. Acho que na grama o Federer jogaria até os 45 anos, tranquilamente, porque ele se cuida e tal. Mas é uma incógnita ainda, né? Vamos aguardar. Mas isso que o Matheus falou também pode ser o final dessa geração suíça aí. E essa geração, tem uma geração chegando que foi muito bem Roland Garros, mas a gente não sabe ainda se vai virar, né? Igual essa geração que foi de ouro para a Suíça. É verdade. O Matheus quer falar um pouco sobre as decepções e empolgações de Viena aí, para fechar o assunto Viena? Eu queria falar sobre o Medvedev, tá? O Medvedev, ele não voltou, né? Ele não voltou da pandemia. Não sei o que tem acontecido com ele. Tem acumulado algumas decepções, perdeu primeiras rodadas para o Fucsovics, para o Opelka, teve eliminação também aí para o Humbert. E o Medvedev é um cara que a gente espera muito dele. Ele não tem jogado o que a gente espera. É um cara que tem golpes muito bons, que tem final de slam, título de Masters 1000, mas é um cara que tá sumido. Ele decepcionou mais uma vez em mais um torneio. E eu fico imaginando aqui, porque tanto que a gente espera de um russo, de uma para outra ele começa a desaparecer. A gente já fica até preocupado que isso aconteça em Paris também, né? O Khachanov também caiu hoje, né? Só para lembrar, gente. O Khachanov já caiu também. Caiu pro Davidovich Fokina. Fokina. Em 3 sets. E o russo aparece de uma hora para outra, daqui a pouco some. A gente fica preocupado com isso. Daqui a pouco o Rublev tá nessa queda também, quem sabe? Mas assim, o Medvedev é um cara que joga muito bem tênis e tá no momento. O Safin era um pouco assim. O Marat Safin. Ele teve um auge em 2000, 2001 já não foi ali, 2002 ele voltou, aí em 2004 ele volta, 2005, depois ele cai de novo. Os russos são oscilantes. Acho que o Kafelnikov foi o russo que mais ficou tempo ali como top 10 e era tão bom tanto em simples quanto duplas. O Kafelnikov, que para mim foi o melhor tenista da história da Rússia, né? O Safin segue ele de perto ali. Vamos falar um pouco de Nursultan, que foi um ATP de 250, não foi tão comentado aí como o Viena, e que a gente teve uma surpresa legal na final. John Millman, que tirou Federer do US Open e quase tirou Federer do Australia Open, né? Quase conseguiu essa proeza 2 vezes, né? E Manarino, né? Falando em francês, chegaram à final aí. E o Millman, aos 31 anos de idade, uma coisa bem legal, conquistou o primeiro título de ATP da carreira dele, o australiano, né? Vocês chegaram a ver um pouco de Nursultan? Só acompanhei mais ali da semifinal em diante mesmo, mas mais a final. Principalmente porque eu torci bastante pro Millman, que eu acabei pegando apreço por ele justamente nesses jogos contra o Federer, né? Pareceu um tenista muito, muito lutador, né? Muito guerreiro, batalhador ali em quadra, não desiste de um ponto, corre pra caramba, independente da idade aí ou da falta de sequência de jogos, ele dá 100% o tempo inteiro até o limite dele. E, poxa, muito legal, né? Ver um tenista que já tinha ganho challengers e torneios um pouco menores, mas ter, né, a carreira coroada com um ATP aí no currículo merecido. Lembra pra mim um tenista que eu torcia muito para ganhar um primeiro título, aí ele acabou ganhando 2, né? Do tenista de Luxemburgo lá, o Gilles Miller. Tirou o Nadal 2 vezes de Wimbledon, tirou o Roddick do US Open, fez quartas contra o Federer no US Open. Aí o Gilles Miller também foi uma história parecida, ganhou o título dele bem no final da carreira, os 2 títulos dele de simples, né? Chegava ali nas fases finais, mas não ia. E tinha também, igual o Millman, um bom ranking aí. Fico bastante feliz por esse título do Millman. Manarino também fez uma grande semana, né? Já tem um título de ATP. Chega aí a mais uma final. Matheus? O Millman tem 31 anos, né? Então é bem diferente. A gente vê um atleta ele deslanchar já numa fase final da carreira, como é o Millman agora, com boas partidas.
Eu confesso que eu assisti mais no Sultan, muito pelo Russovori, um jogador da Finlândia, que chegou sua primeira semifinal de ATP na carreira. E um cara que está em crescente, já tinha jogado bem algumas partidas e foi na semifinal. E o John Millman, para dar os méritos a ele, é um cara que já merecia há muito tempo ganhar um título de ATP. Tem muito jogador muito meia-boca aí que já tinha título e ele não. Então, muito importante. E a semana também do Manarino, dois jogadores que estão aí no circuito há bastante tempo, que assustam jogadores grandes, mas que não são tão reconhecidos assim ainda pelo público. E foi uma grande semana deles. E que bom que o Milman conseguiu seu primeiro título. Ele merece, um jogador batalhador. Certo. Então, parabéns aí pro Milman. A gente vai falar um pouquinho agora desse último Masters aí, o Masters de Paris, né? Paris sempre tem surpresas aí, né, na lista dos campeões. É o último Master, é um Master que alguns tenistas chegam lá bem cansados já, alguns se preservam para o Finals, alguns precisam ir muito bem para ganhar os pontos necessários para melhorar o seu ranking, né? Chegar ao Finals ou ficarem na faixa de top 10 ou top 20, né? E a gente já teve Jack Sock campeão, Khachanov campeão recentemente, né? O Federer ganhou, é o único torneio que o Federer grande nunca perdeu uma final, ganhou uma vez. Songa já foi campeão, Rob Soderling já foi campeão, não, o Badian já foi campeão aí em Paris, né? Thomas Berdych é o único Masters que ele ganhou na carreira. E a gente tem aí o Paris numa hard indoor desde 2007, uma hard indoor que está bem lenta para os padrões do que já foi Paris um dia. Para quem não se lembra, Paris era disputado antigamente até 2006 numa quadra de carpete bem rápida, né? A bola quicava no carpete, você não sabe para onde ela ia, ela voava praticamente. E hoje ela é disputada numa hard indoor. O Matheus estava falando aí para gente que a quadra é uma das mais lentas do circuito, mesmo tendo o teto fechado, mesmo sendo indoor, né? Quais são as suas expectativas em relação a Paris, Eloy? Olha, eu acho que a gente pode se basear um pouco com o que vimos em Viena. Né? Muitos tenistas acabam jogando mais por conta, né, de ranking ou de conquistar as vagas, né, de finals, manter pontos, coisas do gênero. Eu acho que dos tenistas favoritos, a gente pode esperar um pouco mais justamente dos que têm jogado melhor. Então, eu diria que Rublev tem boas chances de ir longe. Zverev, se não se corromper mentalmente pelas coisas extra-quadra, tem grande chance de chegar longe pelo que ele apresentou em Colônia, lá na Alemanha, né? Ganhou 2 torneios seguidos, jogando muito, muito tênis. Então, né, a chave tá boa para ele também, acho que ele pode ir longe. Vamos ver o Nadal, né? Um título que falta para ele, não sei até que ponto isso pode motivar o Touro aí longe nesse torneio também, mas Nadal é Nadal, né? Ele entra dando 100% até quando não dá. Então, ele continua sendo sempre uma aposta. O Medvedev eu não colocaria mais tanto como uma aposta nesse torneio especificamente pelo retrospecto recente, jogando mal, perdendo para jogadores que em tese ele ganharia, né? Tá jogando muito abaixo do que ele já apresentou e pode apresentar. E o Tsitsipas, de novo, caixinha de surpresas, né? Aposto muitas fichas nele, mas ele oscila muito. Então, vai depender muito da sequência dos jogos, da semana dele, né? Do nível mesmo mais mental de compromisso dele para com o torneio. Se ele tiver lá só para pegar a vaga no Finals ou para se preparar para o Finals, não vai tão longe. E vamos ver o Golfan, né? Porque o Golfan ele veio para o torneio mais para isso, né? Para conseguir vaga no Finals. Então, talvez Davi Goffin chegue um pouco mais longe do que chegaria normalmente, porque tá com um foco a mais aí, né? Tá com aquele gás extra. E geralmente eu tenho uma visão sobre o Masters de Paris, que é um torneio que os atletas experientes gostam mais de jogar, que tem um pouco mais de tranquilidade para jogar. Porque é um torneio fechado, indoor, hard e tudo mais. E geralmente os jogadores mais jovens acabam sofrendo um pouco mais nas condições de Paris. A gente já teve aí o Ferrer sendo campeão,
Eu já vi o Alcaraz já chegando muito longe no Masters de Paris, Tsonga e outros tantos. Então, eu espero que os jogadores mais experientes no torneio, como Cilic, como Raonic, como Stan Wawrinka, que eles cheguem mais longe nesse torneio. Eu acho que a chave deles são acessíveis para isso. E falando sobre favorito mesmo pro torneio, aí eu coloco o Tsitsipas como um desses nomes, com o Rublev. Eu acho que é os que têm jogado mais tênis ultimamente, mas eu não descartaria nenhum desses jogadores experientes que eu citei à frente. Tem a briga do Goffin, do Carreno Busta, o vaga no Finals e tudo mais. Então, vai ser importante a gente avaliar isso até o final de semana. Certo. Eu vou dar o meu palpite, gente. Meu palpite, ao mesmo tempo que eu aposto nele como campeão, eu aposto nele como uma surpresa. Para mim, vai ser o ano do Rafael Nadal em Paris. Acho que ele chega zerado, né, do que é o circuito, porque a gente está num ano atípico, e sempre o Nadal chegava nessa gira pós US Open, pós Ásia, quebrado. Teve muitos anos aí que ele não participou. No último ano ele abandonou a semifinal contra o Shapovalov, que ele já estava lesionado. Isso custou para ele o Finals, porque ele perdeu na primeira rodada para o Zverev, e mesmo ganhando os outros 2 jogos, ele não conseguiu a classificação, a lesão que ele teve no final do ano passado. E a gente vê ele agora sem lesão, né? Ele não está com ritmo de jogo, né? Ele pode sofrer um pouco como ele sofreu em Roma para preparação para Roland Garros. Mas acredito que ele também está motivado, né? Vai jogar na quarta contra o Feliciano Lopes, podendo ser a vitória de número 1000 na carreira dele. Deve acontecer nessa quarta-feira. Então a minha aposta para campeão é o Nadal, é um título inédito. Acho que ele tem mais chances de ganhar Paris do que o Finals. O Finals já é um torneio mais complicado, porque envolve só tenista de ponta, né? Todo mundo que está aí quer ganhar, porque é um título histórico. Não é um grande slam, mas é quase um grande slam, né? A gente pode se dizer assim. Então acredito bem no Nadal. Assisti alguns jogos hoje, vi a quadra bem lenta, mas acredito até que mais lenta do que ano passado. E jogo lento favorece o jogo do Nadal, né? Favorece o spin dele, mesmo sendo indoor. Então, não é o piso de preferencial do Nadal, mas acredito que ele vem forte aí, e contando também com essas oscilações dos outros tenistas, né? Pode acontecer da galera da old school chegar mais longe, e ele joga tão bem com essa galera da old school, quanto a galera da nova geração aí, que ele continua batendo em todo mundo. É verdade. Acredito que o Nadal tem muitas chances mesmo nesse torneio, mas que o piso, querendo ou não ajuda tanto, né? Tudo bem, é uma quadra mais lenta, mas ainda assim é uma quadra de hard, né? Indoor, Nadal não curte tanto assim esse tipo de piso, não é mais tão eficiente, tão agressivo o suficiente para manter, né, o padrão de jogo dele nesse tipo de quadra, mas mesmo assim é o Nadal, né? Cabeça de chave 1, né? Acredito que ele tem sim total condição de vencer. Vai depender muito mais do percurso, né? Acho que se o percurso for muito duro, eu acredito que ele não vai ganhar. Né? Se pegar só jogo com outros tenistas muito tops, acho que vai chegar um momento ali que talvez tenha um deslize. Então eu apostaria um pouco mais as fichas ou no Rublev ou no Tsitsipas. No Tsitsipas, muito por quê? Porque ele está do outro lado da chave. E a chave dele eu diria que é melhor, porque na chave do Nadal tem Zverev, possivelmente. Zverev na semifinal. Exato. E Rublev também. Então eu acho que é um pouco complicado de chegar ali, né, na final com esses confrontos no meio. Acredito mais nos jovens aí em Paris, né? É um torneio da novidade, é um torneio que os jovens, apesar, né, dos expedientes chegarem longe, muita gente ganha Paris, né, como o primeiro Master 1000 da carreira ou algo do gênero. Então acredito que os jovens também têm grande chance de chegar longe, mas os jovens que já estão jogando muito bem, né? Não qualquer um, mas principalmente o Rublev e Tsitsipas, que estão numa constante boa no ano, apesar de eu achar que o grego está oscilando bastante em alguns torneios. Joga bem um, joga bem dois, joga mal um, né? Não está numa sequência
tão boa quanto esperado, mas ele pode chegar longe justamente pela chave. Eu acredito muito nele e no Nadal aí. E como zebra, eu vou falar para vocês que eu acho que o Zverev não vai bem, né? Vai cair cedo por conta dos motivos extra-quadra, né? Ele já tem um histórico aí de não lidar tão bem com esse tipo de adversidade. Tomara que ele queime minha língua e mostre para todo mundo que ele está muito mais maduro e preparado para lidar com o extra-quadra. Mas, pela tendência, né, do histórico dele aí, eu acho que ele não vai jogar tão bem esse torneio. Eu concordo com o Eloy disse. O Nadal é o favorito do torneio, junto com o Tsitsipas, com o Rublev e tudo mais. Mas eu te dou uma aposta, pelo menos minha aposta, para chegar aqui na próxima semana, no próximo podcast, dizer, olha, o Raonic caiu na estreia contra o Bedene, mas para mim, o Raonic, ele vai chegar longe em Paris. Ele foi... deu WO no ATP do Antwerp e tudo mais, mas é um cara que tem voltado a jogar bem tênis e as condições de Paris ajudam ele. Ele gosta de jogar sobre essas condições. Então, eu apostaria um Raonic a chegar longe, quem sabe até vencer o ATP de Paris, que geralmente tem vencedores bem diferentes do que a gente está acostumado. Gente, só para vocês terem uma ideia das surpresas que tivemos no torneio, a gente teve Bautista Agut jogando uma final com o Murray, né? Janovic fez final com o Ferrer, Krajinovic fez final com o Jack Sock, que também era uma surpresa naquela semana. Em 2018, Khachanov ganhou do Djokovic, né? Em 2019, Shapovalov chegou numa final. Quer dizer, então é um Masters 1000 que dificilmente você vai ver dois tenistas tops ali, tradicionais, Nadal, Federer e Djokovic, chegando na final um contra o outro. Sempre vai ter uma surpresa ali, né? Em Paris, coisa que você não vê nos torneios de Saibro e nos torneios lá dos Estados Unidos no começo, em Indian Wells e Miami. Né? Em Paris, tudo pode acontecer em Paris. Né? O próprio diretor do torneio deu uma declaração hoje que ele lamenta o fato de muitos tenistas não terem ido para Paris, mas isso é uma coisa corriqueira em Paris, não tem muito o que fazer. O Farno está próximo, muitos tenistas já conquistaram o que tinham que conquistar, muitos tenistas já não tem mais físico, porque a temporada desgasta bastante, você tem uma parte da temporada que não aconteceu esse ano. Sempre é assim. Na Ásia, depois você desloca para a Europa, isso acaba sendo desgastante. Paris ela fica ali no meio, entre o Finals e essa temporada, essa gira na Ásia, né? Por isso acaba tendo essas surpresas aí que o Matheus e o Eloy falaram pra gente. Gente, o Eloy já puxou um pouquinho do tema e a gente não pode deixar de falar. O Zverev. O Eloy tinha falado no último episódio que se o Zverev conseguisse equacionar essas situações aí de fora da quadra, ele teria tudo para ganhar um Grand Slam e ser o tenista que ele acha que ele é, número 1 do mundo. Acho que ele tem que trabalhar bastante essa imagem dele fora de quadra. Acho que ele deveria vir a público, não é soltar a sua nota. Acho que ele deve amparar a ex-namorada dele, mostrar o que aconteceu, porque a gente tem a opinião da ex-namorada, a gente tem uma nota que ele fala, a gente tem a ex-namorada dele falando que ele é agressivo. Então a gente começa a acreditar nessas versões aí que a gente está vendo. Então o Zverev deveria vir a público, assumir o filho, que a ex-namorada está grávida, né? E ter um suporte aí para trabalhar a imagem dele, porque muitos tenistas ruíram com o extra-quadra, que influencia bastante na quadra. Né? Acredito que ele não vá longe nesse Masters 1000, acredito que ele possa até quebrar a cara, né? Acredito que ele não vai bem no Finals, né? A gente vai falar sobre isso no próximo episódio, mas não vejo condições assim para ele evoluir mais do que ele fez agora nesse final de temporada aí. Ele tem que resolver essas coisas extra quadra primeiro, para depois pensar na quadra. Só contextualizando o pessoal, né, que talvez não tenha visto aí as notícias que saíram, na mesma semana, né, a ex-namorada diz que está grávida, né, alega estar grávida ali de um filho do Zverev, que ele já aparentemente assumiu, né, na própria nota que soltou ali, deu para ver que ele assumiu total responsabilidade, falou que vai cuidar da criança, que está
que não gostaria de falar a respeito, mas que tá tudo resolvido, né, com a ex-namorada ali, com as famílias, que ele vai dar sequência aí na paternidade. Só que na mesma semana vem uma outra ex-namorada, né, tem também do meio do tênis, afirmar que sofreu várias, né, agressões, várias discussões muito graves, até de envolver maus tratos, né, negligências por parte do Zverev. Então, numa mesma semana, vem duas bombas dessa na vida de um cara que já tem, né, dificuldades em lidar com extra-quadra, que já demonstrou várias vezes que quando as coisas fora da quadra não estão indo bem, ele não vai bem dentro dela. A tendência é que ele realmente não desempenhe tão bem até o final do ano, né? Talvez ele se preocupe e esteja com foco justamente nessas questões e possa vir um pouco melhor só no próximo ano. Eu concordo aí com o prognóstico do Diego também. Agora, realmente, vamos torcer para que ele queime a nossa língua e venha com tudo aí, mostre que está diferente, que amadureceu, que evoluiu. Vamos torcer por isso. Mas realmente é uma situação difícil de lidar. Um dos exemplos dessa situação do extra quadra, né, influenciar dentro da quadra é o Basilashvili, que está respondendo um processo de agressão à sua esposa e tem caído muito rendimento nos últimos torneios. Basilashvili, que a gente via, estava numa ascensão muito grande, de ano para outra começou a perder, e muito por conta desses problemas familiares, respondendo processo e tudo mais. Então a gente sabe que o extra-quadra ele vai afetar diretamente no jogador. O Eloy tem mais sapiência disso, porque ele é psicólogo esporte, mas tudo mais. E assim, é complicado a gente avaliar como vai ser o Zverev em Paris, porque a gente não via ele jogar ainda depois que isso aconteceu. Então, pode ser que dê certo, pode ser que ele jogue muito bem, que ele tente explorar tudo isso que ele está passando dentro da quadra e jogar melhor, ele pode acabar tendo esse rendimento diminuído. E, não sei, as expectativas para a próxima semana são muito importantes, porque se isso extrapolar mais do que a gente espera que extrapole, pode acontecer dele pedir WO do Finals e tudo mais, para cuidar desses problemas que está enfrentando, né? Então, é difícil o que ele está passando, mas se ele for culpado por isso tudo, ele tem que começar a agir diferente e isso tem que vir à tona, né? Não adianta a gente ver o que a ex-namorada dele falou e a gente julgar sem saber se é verdade ou não, se o Zverev é culpado, se ele não é. Se ele for culpado, ele tem que ter as providências cabíveis. Se ele não for culpado da mesma forma, porque é foi uma fala muito perigosa da Olga Sharipova, que é ex-namorada dele e que era tenista também da WTA. Então, são semanas polêmicas na ATP e na vida de Alexander. Certo. Antes da gente ir para o último assunto, gente, não posso deixar de passar. Parabéns ao Marcelo Melo, nosso girafa, campeão de novo em Viena. Garantiu vaga no Finals de duplas, né? Lado do Kubalt. Fez uma excelente semana. Confirmou aí o título. Um Twitter da Aline Caleron, que é uma jornalista que cobre duplas, que eu estava lendo essa semana, que às vezes é mais fácil você achar alguns jogos de challenge, de future, do que uma final de dupla de ATP 500, né? Ninguém conseguiu ver, eu acho, a final de duplas do ATP de Viena, né? Que a ATP, a Aline coloca lá, que a ATP coloca várias fotos de tenistas, assim, sucessivamente, na hora e dá menos espaço para duplas. A gente sabe como funciona esse circuito, que existe um preconceito, então a minha crítica hoje vai muito pesada para a ATP, né? A ATP não dá a mesma atenção para as duplas, não deu essa atenção devida. Outra crítica minha, né? Band Sports. O que é isso, Band Sports? Vocês deixaram de transmitir a fase final do torneio. Isso não se faz com o pessoal que gosta de tênis, né? A gente parabeniza vocês pela cobertura de Roland Garros, que é muito bem feita,
certo? O pós-tênis. A gente sente falta na TV de programa de tênis, e tem lá um programa de tênis que é o Ace, certo? Mas não transmitir para passar um evento de mountain bike e depois um jogo que não era nem importante assim, né? E a final só foi passar à tarde, pelo que eu li, a final do ATP de 500 de Viena. Depois o pessoal reclama que o pessoal fica procurando link pirata, mas quando tem lá a programação em que você paga, você acaba não assistindo o torneio, né? Foi uma baita bola fora do Band Esportes essa semana aí, né? Tive que procurar para ver o jogo do Rublev lá na semifinal, porque estava passando um evento de mountain bike no canal. Complicado, né? Gente, eu queria indicar para vocês, eu vi essa semana e confesso que até chorei assistindo esse documentário. O documentário do Vilas está disponível na Netflix, né? Eu vou pegar aqui o nome em espanhol, porque eu acho o nome em espanhol mais impactante do que o nome em português. O nome em espanhol é Vilas, serás lo que debas ser ou não serás nada. Traduziram para Vilas, essa vitória é sua, né? Fizeram a mesma coisa que fizeram no documentário do Jordan, né? Colocaram o nome em português, nada a ver, perdeu todo o contexto, né? E eu indico para vocês, assim, assistam, o pessoal que está ouvindo a gente aí, é uma lição de vida este documentário do Guilherme Vilas. E eu vou fazer uma crítica antes de falar para vocês o que é. ATP, Associação dos Tenistas Profissionais, tenistas de ponta que estão aí na ATP, o Conselho de Jogadores, façam a sua parte. Guilherme Vilas foi sim o número 1 nos anos 70, certo? Guilherme Vilas foi sim o número 1 nos anos 70, em 2 oportunidades. O relatório, o trabalho do Eduardo Pupo, que é um jornalista argentino. Vamos, para quem não conhece, é o que é o nosso Dalcin aqui no Brasil, assim, um cara que entende uma enciclopédia de tênis. O Eduardo Pupo equivale ao Dalcin. Façam a justiça antes que o Guilherme Vilas parta. Porque quem viu o filme, quem viu o documentário no final, sabe do que eu estou falando. Façam a justiça com o Guilherme Vilas. Ele foi o número 1 por algumas semanas, sim, nos anos 70. E outra, ele ganhou 16 títulos no circuito nos anos 70. Um tenista ganhar 16 títulos numa temporada, em qualquer universo, já é difícil. Ele ganhou nos anos 70 16 títulos. Né? Nada contra o Jimmy Connors, que é um excelente tenista. Também foi número 1 por muito tempo. Tem vários recordes aí. Até hoje, recordista de títulos no geral, com 109 títulos. Mas a justiça tem que ser feita. Guilherme Vilas é o número 1, sim. E assistam o documentário que está na Netflix aí, amigos. E esse documentário te deixa meio que indignado com o modo como eles faziam antigamente o ranqueamento, e você olha assim, percebe, vai investigar e vê, nossa, tudo faz sentido. A investigação do, do, do jornalista lá, esqueci o nome agora, Eduardo Pupo. Eduardo Pupo. Tudo faz sentido. Ele pegou e teve um contato com um matemático que ajudou ele a fazer a conta dos torneios, dos títulos e tudo mais. Então, tem que ser observado. E o Guilherme Vilas, ele tem que ser valorizado hoje, enquanto ele está em vida, enquanto todos os feitos dele em toda em sua carreira podem ser vangloriados, porque depois da morte vai ser muito fácil falar, olha, o Vilas foi o número 1 do mundo, tá agora. A hora de falar é agora. O cara representativo foi muito importante para o tênis sul-americano. Se hoje tem jogadores sul-americanos, muito com influência do Vilas, que foi o primeiro cara tá lá despontando no topo, assim, dizendo, olha, eu tô lá no topo. E aqui no Brasil a gente tem a experiência do Thomas Koch, por exemplo, que estava lá em cima. Depois ainda veio o Guga, Marcos Daniel, Tomás Bellucci. Então, esses caras, eles precisam ser homenageados em vida. E a maior homenagem possível para o Guilherme Vilas é esse reconhecimento da Associação de Tenistas Profissionais, dizendo, olha, o Vilas foi
o número 1 do mundo em 1975. E isso precisa ser. Em 77 também, o Matheus. Sim, nos 2 anos. Ele teve 6 semanas. Isso. 6 semanas em 75 e mais 2 em 77, se eu não me engano. Certo. Sim. Realmente, né? Acho que o mundo todo precisa aprender um pouco mais. A gente aqui, principalmente, né, na América Latina também, a valorizar mais os feitos grandiosos e as pessoas grandiosas, grandes figuras como a do Vilas, antes que a pessoa parta, né? A homenagear em vida as pessoas. Eu acho que o Vilas super merece essa homenagem, essa reverência da ATP e dos tenistas de um modo geral. Até, né, os números e a reportagem toda, né, Fê? Toda esse levantamento histórico que o Pupo fez prova justamente, né, numericamente, que o Vilas merece essas semanas como número 1. Eu entendo o lado da ATP de falar, mas se a gente voltar lá para ver o ranking do Vilas, vai ter que voltar para todo mundo. Claro, cada caso é um caso, né? Então, assim, dá para entender que eles não queiram abrir essa exceção para não acabar abrindo margem para outras pessoas virem reivindicar rankings e afins, mas nós não estamos falando de qualquer tenista, né? Nós estamos falando de um tenista que conseguiu né, antes do Rafael Nadal, ele era o maior tenista da história no Saibro. E tanto em números de títulos, né, pela relevância, assim, era o cara com mais títulos no Saibro. Mas o Borg tinha mais Roland Garros, isso Isso pesa bastante porque é slam. Pesa mais. Né, com certeza, pesa muito porque é slam. Mas assim, Vilas é a referência da referência em vários quesitos no tênis mundial, né? Tá na história. Então é super merecido. E realmente, foi o que o Matheus comentou, né? Quanto a gente não fala bem do tênis argentino hoje em dia? Será que o tênis argentino teria tanta base, teria tanta escola se não fosse Guilherme Vilas lá atrás? Né? Não dá para saber, mas com certeza não seria exatamente a mesma coisa que é no nível que é hoje em dia. Então, ele merece muito ser reverenciado e homenageado em relação a isso. E apesar de abrir margem para outras reivindicações, acho que nenhuma delas vai conseguir ser tão forte e impactante quanto a do Vilas e tão justa. Então, a ATP também deve isso aos tenistas de grande escala, porque sem esses mitos, sem essas lendas, o esporte também, né, perde demais. Então, não dá para menosprezar esse tipo de feito, esse tipo de impacto que tem um tenista ter tido temporadas e méritos como teve o Vilas naquela época. Então, ele merece justamente ser reconhecido por isso. Se o sistema de ranking, que é hoje, tudo certinho, a pontuação bem definida para cada torneio, fosse dado naquela época, com certeza seria. Mesmo naquela época ele foi por algumas semanas, né? A gente tem todo esse tênis bem feito, fechadinho, desde os anos 90. Antes não era bem assim. Mas esse é assunto para outro programa. Tá, gente? Para a gente encerrar, vou mandar alguns abraços aqui. Eu não tinha uma galera que eu peguei o nome aqui que sempre participa com a gente, né? O Kleber, o Vinícius Santos, o Juan Lucas, o Fred, que mora lá no Canadá, o Thiago Botcher, que é um tenista amador aí, gente boa, Renatinho, certo? Mandar um abraço também pro Faber, que é irmão do Monteiro, um abraço aí pro Galas, que sempre coloca reportagens legais pra gente, e pra Voz do Tênis, o Eusébio, né, que tem também um podcast, o Match Point, que está no site do Globoesporte.com. Últimas palavras de vocês antes da gente encerrar. Só agradecer novamente aí pelo apoio de todo mundo que tem nos escutado e apoiado e incentivado o nosso trabalho aqui nesse podcast feito de torcedor para torcedor. Torcer aí muito para que os próximos capítulos do tênis sejam mais leves, mais tranquilos e mais focados principalmente no esporte em si, né? No que tem de belo e de legal nele. Então, torcer para o Djokovic vinha público aí pedir desculpa ou reconhecer que pisou na bola, torcer para o Zverev lidar bem com as adversidades,
torcer para que o Vila seja reconhecido, né? Resume um pouco dos assuntos que a gente conversou hoje, mas, né, torcer pelo bem do tênis e acima de tudo. Então, e dos tenistas também, né, principalmente dos que são exemplo e ídolos de tanta gente no mundo. Então, fica essa marca, né, esse marco simbólico para a gente no podcast de hoje, em relação a ser exemplo, né, para alguém, e também de homenagem à em vida, coisas tão valiosas aí que a gente acaba perdendo ao longo do tempo. E em termos da modalidade em si, eu particularmente vou torcer para o Nadal ganhar tudo aí até o final do ano, que eu sou Nadal e é isso aí. Um abraço para todo mundo aí. Também tô torcendo pro Nadal ganhar o Finals, né? É o que falta para ele, né? E torço pro Djokovic ganhar a Olimpíada, ou Federer ganhar a Olimpíada, né? Tem essas coisas, quero que eles preencham tudo ali. Sim, né? vamos torcer. Seria muito legal ver Djokovic e Federer mais uma final de Wimbledon e uma final olímpica. É né? verdade. Das 3 rivalidades, eu acho que é a mais legal de assistir, porque os dois jogam bem um contra o outro. É o jogo que eu mais curto aí dos 3. Né? É muito bom mesmo. Uma coisa minha. E Oi. Só uma menção honrosa aí ao Feliciano Lopes, né? A longevidade a gente comentou um pouco, né, rasamente aí sobre ele em alguns momentos hoje. Ele ganhou hoje do Krajinovic, se eu não me engano, quase 40 anos já o Feliciano Lopes. E ele vai passar o Federer como um tenista que mais disputou Grand Slam, se eu não me engano, hein? Exato, então, ele vai ser recordista. Vai empatado ou vai passar. Exato. Alguma então, coisa assim. Menção honrosa total aí pro Feliciano Lopes pela longevidade, pelo carinho que ele tem com o tênis, a dedicação dele, né, com a modalidade. Você vê que o cara joga pelo amor, né, pela modalidade, assim, é uma entrega total ao esporte. É muito legal de ver esse tipo de atitude até hoje. E fica aí, né, também de grande exemplo, né, um cara que está sempre com a postura de tenista, né, sempre uma postura de atleta profissional. Ele já tá até, acho, como diretor de torneio, né, já, também, né, mas ao mesmo tempo não se aposentou ainda das quadras como jogador, mas é nitidamente um cara que dá valor pro esporte, que leva o esporte adiante, sabe? Passa ótimos exemplos aí, apesar de outros jogadores espanhóis terem despontado mais do que ele na mesma geração, mas só pela longevidade e essa entrega e o compromisso com o esporte, com a vida aí, já vale total. Parabéns aí ao Lopes. O Lopes é um tenista espanhol que não vai bem no saibro, de ponta, né? É algo curioso. Ao mesmo tempo que ele é da escola espanhola, ele não é um bom tenista no saibro, né? E uma das coisas que a gente tem que falar nesse final de programa é o seguinte: o ídolo cria novos ídolos. Ou seja, esses caras que estão hoje no circuito, eles que são ídolos, eles vão criar o gosto de outras pessoas de gostarem do esporte, de quererem praticar o esporte, de quererem jogar profissionalmente. Então, esses caras precisam dar exemplos. Precisam dar exemplos hoje. Porque esses meninos que estão hoje agora começando a pegar na raquete de tênis, eles vão ver Nadal, Djokovic, Federer, Zverev, Tsitsipas, Dimitrov, vão ver todos eles como exemplos. Então eles precisam se posicionar como ídolos em quadra, fora de quadra e assim em diante. Eles precisam dar exemplo, porque o futuro depende deles agora. E tudo isso mais. E a gente espera que os grandes consigam bater ainda mais recordes, mas eles precisam ser recordistas também em coisas boas que eles transmitem para o circuito, para o juvenil, para as crianças. Eles precisam ser a diferença enquanto eles têm voz, porque a voz deles é que vai impactar diretamente o mundo. E não adianta só aparecer para falar das coisas ruins, de responder declarações contraditórias, de olha, minha ex-namorada
me denunciou por conta que eu agredi ela. Ele não tem que aparecer por causa disso, ele tem que aparecer por conta das coisas boas. Ele é um ídolo, ele tem que aparecer por aquilo que ele faz dentro da quadra e pelas coisas positivas que ele faz fora da quadra. Então, esse eu acho que é o legado desse programa, o legado das últimas semanas, é que esses caras fazem novos ídolos e eles precisam se posicionar diante disso, tá? E muita expectativa legal agora para Paris, para o Finals e tudo mais. Será que o Rafael Nadal vai vencer o Finals? Semana que vem a gente volta discutindo Paris, que começou hoje, né? Já tivemos aí as surpresas e já fazendo a nossa projeção para o Finals aí com a definição dos 8 tenistas que vão lá disputar o ATP Finals em Londres, último ano em Londres, tá? Um grande abraço, pessoal. A gente volta na semana que vem com o nosso podcast Mundo do Tênis.